Boa noite a todos. Estamos aqui, então, no nosso segundo encontro, no nosso grupo de apoio, né, às mães. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a Angélica Almeida, falando, então, da seletividade alimentar, que foi uma necessidade levantada, né, pelas mães do grupo, devido às suas angústias, né, pela dificuldade na alimentação das crianças, nas escolhas, né, é sempre o mesmo alimento que é o que eles preferem, e essas dúvidas foram sendo discutidas, né, de que forma, né, vamos poder inserir uma outra alimentação, que não seja aquela que ele sempre pede, ou, né, o que ele mais gosta, mas que a gente possa ir inserindo outros tipos de alimentos, né, para ficar uma alimentação balanceada, né, saudável, enfim. Então, a gente está aqui com a Angélica, e vai nos falar sobre esse assunto. Nós vamos aprender muito juntas, né, porque também é uma das minhas carências, assim, com relação a essa informação sobre a questão da seletividade alimentar. Seja bem-vinda, Angélica, fica à vontade para conversar aqui conosco. Obrigada, Elza, obrigada pelo convite, obrigada pela lembrança. Acho que a ideia do grupo, né, é que a gente possa ter uma conversa bem próxima, assim, acho que vocês podem ir falando as suas demandas, quais são as suas dificuldades, que eu vou trazendo um pouco de teoria, né, um pouco de prática, um pouco de dicas, né, acho que é bem uma conversa mesmo, não quero ficar também falando alguma coisa que para vocês pode não fazer sentido, ou pode não ser útil no momento. Então, eu acho que a gente pode iniciar o grupo assim, como eu não conheço todo mundo, cada um se apresentar, dizer o seu nome. Não sei se entre vocês todas já participaram do primeiro encontro, todo mundo já se conhece, mas eu gostaria né, que vocês me falassem o nome de vocês e já podem iniciar falando também das demandas e das dificuldades que encontram na rotina diária referentes à alimentação. Eu vou começar falando, né, acho que para contextualizar a Angélica também, né, eu acho que as colegas que estão aqui, esse é o nosso, eu sou a Ronise, né, muito prazer para quem não me conhece, eu sou prof no município de Educação Especial e estou trabalhando na Escola Francisco Simões Pires, na Clemenciano Parnaschi e nas escolas Marisa Cardoso. E assim, pouco acho que como que surge o grupo, porque hoje a gente tem umas colegas aqui, né, Elza nos acompanhando, então assim, eu consegui uma suplementação de 11 horas, Angélica, e fui para as Marisas no lugar da Elza, né, e a Elza ficou com uma carga horária, ampliou um pouquinho, né, Elza, a carga horária em outra escola, porque vocês sabem que o nosso grupo de educação especial de todas as escolas do município, né? E nas duas Marisas a gente tem vários alunos que vão ser atendidos pela educação especial, né? Grande parte deles com autismo ou em investigação, né, de autismo. A Elza já estava pensando em criar esse grupo de apoio às famílias, né? Ela entrou em contato comigo e nós juntas decidimos criar o grupo, né? A Elza convidou a Cíntia, que já vem, assim, numa caminhada na área do autismo, que está voluntariamente, de forma voluntária, nos acompanhando no grupo, né, e a intenção é que a gente tenha esse espaço, assim, de diálogo, de escuta, de acolhimento às demandas das famílias, porque a gente percebe, assim, na educação especial, que a educação infantil, assim, é quando a criança sai da, não vou dizer que sai, né, mas antes é só a família, né, e é o segundo ambiente social dessa criança, né, e ali na interação com os pais que a gente começa a observar algumas demandas do desenvolvimento dessa criança, né, e que muitas vezes é o período em que os pais começam esse processo de avaliação, essa questão do diagnóstico, né, de elaboração do luto. Então, a gente acha importante, sim, que o nosso trabalho de educação especial, nesse momento, é muito, muito importante com as famílias, tá?
Então, nós tivemos o primeiro encontro, faz 15 dias, algumas mães participaram, foi um encontro de acolhimento. Quando criamos o grupo, surgiu muito essa demanda da seletividade alimentar, é algo que preocupa elas, e é algo assim como a Elza falou, Angélica, para mim, como prof de educação especial, é algo que também é bem delicado, né? Claro que foge da área, né? Eu acho que foge da área porque a educação especial é uma área educacional, né? Só que a criança vai lanchar na escola, né? Eu queria, assim, pensar de que forma o meu atendimento, enquanto prof de educação especial, pode auxiliar esse aluno, essa criança, essa família, a lidar com a seletividade alimentar, né? E nesse encontro, assim, eu e a Elza, a gente resolveu convidar, a gente postou o link nos grupos dos professores das escolas que a gente trabalha, né, e nós vamos fazer isso sempre, até para que as colegas, né, sintam-se convidadas a conhecer o nosso grupo, a participar, né, a ver um pouquinho como que está funcionando, né, como a Elza disse, a gente está começando, né, no grupo, a ideia é que a gente possa ir se fortalecendo. Para quem não me conhece, eu sou a Elza, então sou professora de educação especial. Atualmente estou trabalhando, né, com anos iniciais da Escola Valmará, com o primeiro ano, e com um atendimento educacional especializado na Escola Gabriel Brenner e na Zeferina Extensão. Né, como a Ronise disse, eu estava também com as Marisas, mas as Marisas passaram então para a Ronise agora, né? E eu gosto muito desse trabalho de grupo de mães, né? Lá em 2011, eu e a professora Janina já tínhamos começado com um grupo, né, que hoje eu até comentei com a Angélica no início, o grupo começou pequeno, poucas mães participavam, né, e hoje já é associação, né, e está fortalecida aí com a Cíntia e com a Débora, que são atuantes na Associação dos Autistas. Então, tudo começa assim, né, de uma forma simples, em encontros com poucos, e depois vai se fortalecendo os vínculos e as coisas vão para frente, né. Mas o nosso objetivo é esse, como a Ronise disse, né, acolher essas mães que estão recebendo um diagnóstico, porque é um momento difícil, muitas dúvidas, como diz a Cíntia, ela procurou ajuda, né, em outra mãe, que a outra mãe orientou quando ela recebeu o diagnóstico, ela também não sabia lidar, né, então é uma aprendizagem constante, né, trabalhar então com as demandas das crianças. Quem mais gostaria de se apresentar? Eu posso me apresentar. Eu tô meio descabelada. Então, eu sou a mãe do Martim, né? Ele tem 5 anos, acho que todo mundo já me conhece. Não sei a Carla, eu acho, que não sabe da nossa trajetória ainda. Então, o Martim, ele tem 5 anos, desde ali, por volta de 2 anos e 2 meses, a gente levou no neuro, né? E estamos nessa caminhada desde então, desde 2017. E aí a gente está, né, com a intenção aqui no grupo de auxiliar, né, minha pouca experiência, mas o autismo que eu vivo em casa, né, que eu consiga ajudar e também ser ajudada. Porque esses dias eu estava dizendo para a Elza que existem momentos assim que a gente fica... A Angélica sabe todo o processo que eu passo em casa com o Martim, às vezes ele tá bem, às vezes ele não tá, e aí desregula, e aí eu preciso falar, preciso conversar, e às vezes na troca da ideia alguma luz me surge e eu consigo mudar alguma coisa em casa e dá certo, né? E agora com essa situação assim também que a gente tá sem escola, né? Então a gente não consegue falar com outras pessoas que estejam com o filho da gente, por exemplo, para dar aquele outro olhar.
A gente fica muito em casa olhando, eu estou trabalhando, mas o restante eu estou em casa e ele fica muito em casa. Então, eu vejo que o grupo seria um meio de comunicação muito importante, assim, para essa troca desse aprendizado que ele é constante, independente se faz 2, 3, ou eu acredito que daqui 5, 6, 10 anos de diagnóstico eu ainda vou ter muitas dúvidas e ainda vou estar aberta para fazer essas trocas, né? Então, acho que é isso. Passo a palavra para mais alguém. Então, vou me apresentar. Pode ser eu agora? Bom, eu sou a Alessandra, né? Vocês me conhecem, né? Estou na coordenação das escolas Marisa Cardoso, nas duas escolas, né, como coordenadora, e eu quero ser parceira, né? Eu preciso muito, assim, ó, dessa ponte, assim, desse trabalho de vocês, que é muito importante, né? Essa acolhida. Esse ano, assim, eu percebi que quando eu cheguei nas escolas, que as famílias necessitavam, assim, ó, de uma acolhida bem especial, né? Principalmente como a Ronise falou do início, essas mães que estavam, assim, recebendo o diagnóstico, né? Que como é importante, assim, essa acolhida, este apoio de uma ajudar a outra, né? Essa troca. E eu já percebo, assim, ó, resultados, gurias. Assim, às vezes a gente tá ali fora e observa, mas pensa, assim, que é lento. Mas eu já observo resultados na escola desse trabalho de vocês tão importante, assim, ó. Eu queria aproveitar e parabenizar vocês, assim, agradecer o trabalho que vocês realizam nas duas escolas, assim, ó, de coração. A Elza, que começou, que é uma pessoa, assim, que eu admiro, assim, demais, né, assim, tenho uma admiração enorme por ti, Elza. A Ronise, né, que ela é, assim, uma parceirona, assim, ó, que continuou o trabalho, abraçou, e assim, ó, podem contar comigo porque vocês precisarem, contem comigo, com minha ajuda, com a minha colaboração, que eu quero estar sempre, assim, junto com vocês, com as famílias, né, no que for preciso para colaborar. Sempre vai estar de portas abertas à escola, e o que eu precisar de mim, estou à disposição. E agradeço, assim, ó, do coração mesmo, assim, ó, o trabalho. Obrigada, Alessandra. É uma coisa que a gente comenta sempre, eu e a Ronise e os colegas, quando o gestor da escola, ele é um gestor acolhedor, né, a gente consegue muito melhor trabalhar com a inclusão, né, com as famílias, isso faz uma grande diferença, assim. A gente sempre elogia, assim, os gestores que são acolhedores do nosso trabalho também, eles dão abertura para fazer o trabalho e, às vezes, em alguns casos, não. Então, essa é uma grande diferença. Quero te agradecer imensamente por estar conosco, né, participando e aprendendo junto aqui com a gente. Obrigada. A Carla ou a Maria Amélia gostariam? Não sei se a Carla está aí. Gostaria de se apresentar para nós? Senão, a gente continua. Então tá, Angélica, acho que podemos continuar. Depois, ao longo da conversa, quem quiser abrir o microfone, fique à vontade. A Carla, acho que está conseguindo aí acessar, Carla. Tudo certo? Boa noite, eu sou a Carla, mãe de Samuel. O Samuel, ele não é autista, né, mas ele tem dificuldade porque ele nasceu cardíaco, ele teve um AVC. Então, ele tem bastante dificuldade também nessa parte da alimentação, que ele não aceita muita coisa, dificuldade para falar, dificuldade motora. E aí, gostei, fui convidada para participar do grupo e achei bem importante a participação. Obrigada, Carlos. Fiquei muito feliz da tua presença aqui com a gente. Não sei se a Maria Amélia pode falar agora, Maria. Oi, Elza, posso? Só minha internet está meio ruimzinha. Vocês estão escutando? Sim, tudo certo. Ah, tá.
Assim, eu acho muito importante esse momento que nós estamos tendo, é muito válido e com certeza todos nós vamos sair sabendo cada vez mais, aprendendo cada vez mais e enriquecendo cada vez mais o nosso repertório e entendendo como proceder em algumas situações, né? Por causa que cada criança é um ser único, é um ser indivíduo, né? E por isso eu considero importante, porque cada um tem uma receptividade. Não sei se eu falei corretamente, mas eu creio que para nós na escola vai ser de muita valia, vai ser uma riqueza só as informações que nós teremos nessa formação, nesse curso, na reunião hoje, né? Obrigada. Então, obrigada, Maria Amélia, a todos que estão aqui. E vamos, então, passar para a Angélica, para dar continuidade, Angélica. Vamos conversar, então, um pouquinho, né, Tá. sobre o tema da seletividade alimentar, que é um tema bem, né, comentado, ele é preocupante. Por quê? Porque a alimentação é uma necessidade básica, né? A gente não tem a opção de não comer, não existe essa opção. Então, eu acho que nesse sentido é algo que preocupa bastante os pais, é algo que existem bastante demandas, né? Mas a gente tem que pensar como um conjunto, né? Por exemplo, quando tem uma seletividade alimentar ou uma recusa, que depois a gente vai diferenciar também esses termos. A gente precisa entender o porquê que isso está acontecendo. Que tem o viés sensorial, né? Que a gente entende que as crianças com TEA, de 85% a 90%, elas vão ter alguma alteração do sistema sensorial, ou seja, os estímulos do meio externo vão ser recebidos por essa criança de uma maneira exagerada, e aí por isso eles vão ser mais sensíveis, por exemplo, a texturas, a sons, né? Ou elas podem chegar também de uma maneira menor, com pouca intensidade, que daí vão ser algumas crianças que não percebem ao ser tocadas, né? Ou até crianças que realizam buscas, né, por estímulos do meio. Uma criança que toca em tudo, que quer sentir todas as texturas, uma criança que cheira, né, todos os objetos que nem são comestíveis, né? Então, as alterações sensoriais, elas afetam diretamente a alimentação. Uma coisa muito importante é que quando se fala de seletividade alimentar, a última coisa que a criança vai rejeitar aquele alimento é pelo sabor, né? Antes vem uma questão visual, né? Como que é o processamento visual dessa criança, como que ela está recebendo esse estímulo, como que ela está vendo esse alimento. E aí a gente vê casos, só se alimenta com a cor amarela, só se alimenta se for picado, só se alimenta se for esmagado, né? Então tem todas essas questões que a gente precisa também entender. Alterações sensoriais auditivas, né? Tem crianças que já não gostam de se alimentar também por conta do barulho, ela pode ser por conta do cheiro. Então, existem inúmeros fatores que podem ocasionar uma seletividade alimentar. E a gente precisa também avaliar esses casos criteriosamente para a gente saber intervir, né? E conseguir entender o porquê que essa seletividade alimentar ela está acontecendo. Porque se ela é visual, a gente vai ter que pensar em estratégias que ajudem visualmente. Se ela é uma seletividade, né, auditiva, a gente vai ter que pensar em alimentos, então, que não interfiram nessas questões. Então, por isso, sempre é muito importante uma ajuda, né, profissional, uma avaliação para entender qual questão sensorial que está afetando a criança a não se alimentar. Fora isso, nós temos uma questão também comportamental, né? A gente entende que as crianças com TEA, elas têm, às vezes, uma rigidez no comportamento. E aí, o que acontece? Aparecem comportamentos assim, em casa ele não come tal coisa, mas na escola ele come, né? E, na escola ele come, mas em casa não come. E isso também é uma questão que é comportamental. Às vezes a criança com TEA, ela tem essa dificuldade de generalizar alguns comportamentos. Então, também podem aparecer comportamentos de que em casa é de um jeito, na escola é de outro. E isso não necessariamente quer dizer, é porque a mãe não obriga a comer,
Ah, é porque em casa não faz direito. Ah, é porque na escola não tem nada relacionado com isso, né? Também pode entrar uma questão comportamental. E também precisamos pensar nas questões estruturais, né? Uma criança, por exemplo, com refluxo, né? Aí já é uma criança que vai ter dificuldade de se alimentar. Uma criança que tem uma dificuldade motora, né? Como a Carla mencionou, também, né? Pode ser que isso gere uma certa recusa de alguns alimentos. Uma criança que foi entubada, né? Tudo isso são questões que a gente precisa entender antes de estar, né, ofertando algum alimento ou entendendo assim que a criança, tu vai ofertar e a criança vai querer comer. Tudo isso precisa ser analisado e sempre é bom ter uma equipe transdisciplinar, né? É bom não somente um terapeuta ocupacional, também é importante passar por uma avaliação fonoaudióloga para que se consiga avaliar todas essas questões estruturais. É importante também ir num gastro, né? Antes da gente começar a intervir. Às vezes, o que acontece? A gente não entende qual é a dificuldade, né, que a criança tem, o que está gerando, né? O primeiro passo é isso. Aí, depois que a gente entende isso, que a gente vai conseguir intervir. Mas vamos ir conversando sobre hipóteses, né? A criança não quer comer, tá? E é uma questão de recusa. Por que uma recusa? Porque existem questões estruturais. A criança não consegue se alimentar por conta de não conseguir mastigar, por conta de ter refluxo, e toda vez que ela se alimenta, ela tem uma experiência sensorial negativa. Então, o que vai acontecer? Ela não vai mais querer fazer isso, ela não vai querer repetir esta ação, né? E a melhora das respostas sensoriais, né? E aí não quer dizer assim, não come por uma dificuldade tátil, então nunca vai comer. Não, não é isso. Todo esse processo sensorial e até estrutural, ele pode ser melhorado se treinado da maneira correta, né? Então, por isso que, de novo, friso a importância de saber onde que a gente vai estar intervindo. Aí, nesse sentido, as respostas sensoriais, né, elas melhoram como? Com a oferta organizada, né, e confortável dos estímulos. A criança precisa estar confortável, né, e ela precisa entender que ela vai ter essa experiência por conta própria. E antes da alimentação, a gente precisa trabalhar, então, todas as questões táteis. E daí também entra o papel dos outros profissionais. Não adianta eu querer que ele se alimente de arroz se ele não consegue nem tocar no arroz, né? Então, tudo isso é um processo e que quanto mais profissionais conseguirem atuar no mesmo viés, melhor vai ser. Então, aí passou pela avaliação, a gente identificou a dificuldade. Aí todos os profissionais, eles se alinham para trabalhar estimulando as habilidades primárias, que é, por exemplo, vamos primeiro tocar no arroz, ter essa dessensibilização sensorial, né, dos aspectos que foram encontrados em defasagem. E isso é uma coisa que todos os profissionais conseguem trabalhar, né? Pode ser na educação especial, pode ser na fono, pode ser na psicologia, na psicomotricidade. Todo mundo consegue se alinhar e trabalhar na mesma forma. E também pensando assim na questão comportamental, né? A criança precisa entender que o horário da refeição é o horário da refeição. Muitos acontecem que, não quis comer, então não ficou ali na mesa, não tá participando da cena alimentar, mas tá brincando, tá fazendo outra coisa. Isso também é algo que a gente, né, chama que é um reforçador negativo. A criança, né, não tá fazendo o que ela deveria estar fazendo e tá fazendo algo que é prazeroso para ela. Então, isso também é algo que a gente precisa cuidar, né? Não quer ficar ali, mas então não vai pegar um brinquedo que gosta, por exemplo, né? E outra coisa importante também é que mesmo que a criança não vá se alimentar, ela precisa participar das cenas alimentares, ficar na mesa, entender, porque até as questões sensoriais elas melhoram
só do ver, né? Às vezes a criança tem até dificuldade de ver a outra pessoa se alimentando, de ver o prato ali para ela. Então, tudo são coisas que são importantes e que às vezes passam despercebidos na rotina, no cotidiano, mas que a gente precisa estar sempre cuidando isso, né? Das cenas alimentares. Cuidar entre as principais refeições, o que tu vai estar ofertando para essa criança, né? Também é algo que é importante. Aí, às vezes, já vi orientações assim, se não tá comendo, deixa com fome que vai comer. Isso também é uma orientação que ela não vai ser efetiva quando se trata de uma habilidade primária, que é uma habilidade que a criança, por exemplo, não tem. A mesma coisa de dizer, ele vai escrever, mas sendo que ele nem adquiriu outras habilidades, como motricidade ampla, motricidade fina. Isso é querer pular etapas e isso vai gerar uma memória sensorial negativa para aquela criança. Ou até mesmo forçar a comer. Não, mas tem que comer, tem que comer. Isso também é algo que pode gerar uma memória sensorial negativa para aquela criança. É a mesma coisa já vi várias vezes assim, quando tu não gosta de um alimento, tu não quer comer, fecha o olho e come que vai. Não, isso também é algo que me gera algo negativo e tudo que me gerar uma experiência negativa é provável que eu não vá querer repetir, né? Então, nesse sentido, a gente precisa ter bastante cuidado, né, com as orientações. O mais indicado sempre é ir num profissional, né, fazer uma avaliação e ir utilizando estratégias para que a gente consiga, né, chegar ao final, assim, ao objetivo em comum. Outra coisa também que os pais às vezes comentam de esconder alimentos, né? Vou triturar, vou esconder o alimento e a criança vai comer. Se der certo, legal, beleza. Mas a gente pode pensar o quê? Se ele tem uma seletividade alimentar que é de origem gustativa, isso já não vai funcionar, porque ele não vai gostar daquele gosto, não vai, né? Vai identificar que aquele gosto é algo que não gosta, não é prazeroso para ele, e a criança pode, às vezes, até deixar de comer o que ela já comia, né? Por exemplo, já comia a polenta, eu fui lá e escondi algo na polenta. Quando ela sentiu o gosto, pode ser que sim, ela não queira mais, né, comer somente a polenta, porque ela teve essa experiência sensorial que foi negativa para ela, né? E a seletividade alimentar, então, ela acontece por alguma dificuldade sensorial ou por algo comportamental, né? Daí tem isso, a criança come em torno de uns 20 alimentos e ela tem sempre algum padrão, né? Ou é só alimentos que são sem molho, ou são alimentos mais secos, alimentos mais crocantes. Isso a gente precisa entender qual é o padrão, né? E aí a gente vai tentando inserir alimentos novos no padrão, mas ao mesmo tempo a gente vai tentando quebrar e inserindo coisas diferentes. E a recusa alimentar é quando a criança, por exemplo, não consegue mesmo, tem crianças que não conseguem nem colocar uma colher dentro da boca, né? Então, a recusa, ela é gerada por uma causa mais orgânica e geralmente também não tem não segue um padrão, não segue, só se alimenta de creme amarelo, tô falando coisa assim que eu tô lembrando assim do cotidiano. Não tem esse padrão, né? Ou só alimentos que têm cheiro muito forte, tudo isso, né? Não vai acontecer quando se trata mais de uma recusa alimentar. Então, né, nesse sentido, a gente pensa... Pode falar, Ronise. Antes de tu seguir, eu vou perguntar para eu não ficar com dúvida, tá, Angélica? É por isso. Eu não sei, assim, se para mim ficou muito claro a questão da recusa alimentar. Por exemplo, tá? Eu, né, vou dar o meu exemplo enquanto pessoa típica, né? Eu sou aquela pessoa que, segundo a minha mãe, entre aspas, chata para comer.
tá? Eu não sei se é uma seletividade alimentar ou se é uma recusa alimentar, tá? Ou se é uma coisa completamente diferente, mas eu vou tomar, assim, o meu exemplo, né? Tem alimentos que eu não como até hoje, que eu nunca comi, mas eu não como, e não vou comer, e não vou provar, né? Tem alimentos que, como eu era uma criança que não comia, inclusive fui parar no hospital por não comer, né? Os meus pais me obrigavam a comer, né? E às vezes forçavam a comida. Então, eu tenho uma memória negativa desses alimentos que eu era forçada a comer e hoje eu não como. E hoje às vezes, eu não consigo ver uma pessoa comendo na minha frente. Por exemplo, ovo. Eu posso comer um bolo, mas assim, se eu tiver que fazer uma receita, tipo um pudim, eu não faço, né? Eu não consigo fazer. Eu não consigo ver uma pessoa comendo ovo na minha frente. Então, assim, partindo deste meu exemplo, não sei se tu consegue me dizer se é uma seletividade ou se é uma recusa. Por que tu falou que a recusa não segue um padrão? Então, assim, é quando a criança, a pessoa se recusa a comer determinado alimento. Por exemplo, não vou comer abacate. E não come abacate? É isso? E seletividade é do tipo, bom, daí assim, só vou comer. Eu tinha um aluno que só comia o que era amarelo. Uhum. Tá, então, essa é a grande diferença, né? Por exemplo, assim, né, Ronise, esses exemplos, assim, que tu citaste, ele é mais relacionado a uma seletividade referente às tuas memórias sensoriais negativas, tá? Mas não é uma recusa, por quê? Porque tu consegue te alimentar com outras coisas, né? A criança que tem uma recusa é uma criança que é um caso bem sério, que ela não vai conseguir comer quase nada, não vai ter um padrão, né? Não vai ter, por exemplo, assim, eu não como ovo, mas eu como, sei lá, bolacha, né? Não tem isso, a criança tem essa dificuldade de introduzir qualquer alimento na cavidade oral. E aí é geralmente relacionado com algum problema, né? Alguma coisa estrutural, alguma coisa mais orgânica. Não sei se Acho que fica agora claro para ti. Agora eu entendi. Por exemplo, seletividade, eu como determinadas coisas e não como outras, tá? Mas a recusa é qualquer alimento. Qualquer alimento. Então, essa criança praticamente não vai comer. Seria algo muito mais grave isso? Exatamente. Mas não que uma seletividade também não possa ser tão grave a ponto de comer só um tipo de alimento, mas pelo menos um tipo come. Entende? Geralmente, assim, a gente já chama de seletividade alimentar uma criança que tem um repertório, por exemplo, de 20 alimentos. Já é considerado uma seletividade alimentar, né? Porque às vezes, não tem seletividade alimentar, mas come, né? Os pais conseguem descrever todos os alimentos que ele come. E se dentro desses alimentos tem 20, eles já é considerado uma seletividade. E outra coisa que eu queria te perguntar, né, que tu falou ali da importância da avaliação, né? Quem que é o profissional mais adequado para fazer essa avaliação? Porque, como tu falaste, para intervenção, né, eu acho que a grande questão é identificar o que causa a seletividade ou então a recusa, né? Porque eu acho que em São Sebastião a gente tem o privilégio de ter o centro, né? Então, assim, isso facilita muito, né? Específico para o autismo, né? Então, assim, a gente sabe que nas outras áreas, né? Se a gente tem um aluno com paralisia cerebral ou com uma deficiência intelectual, o nosso trabalho de educação especial, né, assim, fica mais difícil, né? A ideia é que nós pudéssemos ter um centro, assim, multiprofissional para todas as outras áreas. Mas o centro de autismo facilita o nosso trabalho enquanto professoras de educação especial, né? Mas, assim, no geral, quem que é o profissional que identifica? Então, a gente chega na escola, a gente conversa com a família, né? A gente faz a anamnese e percebe que esse aluno pode ter uma seletividade alimentar ou uma recusa, né? Então, a gente encaminha para onde? Né? Eu encaminho para avaliação da TO, para o neuro, para a Nutri, sabe? Essa é uma dúvida que eu tenho. Uhum. E bem pertinente essa tua dúvida, assim, porque alguns profissionais vão dizer, encaminha direto para TO. Eu, né, defendo
que tem que encaminhar para uma TO, para uma fono e para um gastro, para que a gente consiga fazer toda essa, né, essa identificação. Claro, se tu encaminhar, a gente pensa primeiro na terapia ocupacional, por quê? Porque a gente vai, mas não que seja somente a TO, mas a gente pode iniciar pela terapia ocupacional. Por quê? Porque existem várias, né, dificuldades sensoriais. E na hora de se alimentar, a gente não pode escolher uma, né? A gente necessita de todos esses estímulos de forma integrada. A gente não vai conseguir separar a parte visual da parte olfativa, né? Enfim, da parte auditiva, da parte gustativa. Então, eu acho que o primeiro caminho poderia ser encaminhar para um terapeuta ocupacional que consiga fazer a avaliação do perfil sensorial dessa criança e identificar onde é que estão essas dificuldades. E aí, junto, trabalhar com um fonoaudiólogo, né? Que também ele vai, daí, avaliar as questões estruturais, porque daí, às vezes, a criança, como não come, às vezes ela também não tá com toda a estrutura programada para mastigar, enfim, né? Existem outras questões que também precisam ser estimuladas além da parte sensorial, e se necessário, ela vai encaminhar também para um gastro, enfim. Acho que esse seria o melhor caminho, né? Mas todos são de igual importância. Eu acho que poderia, né, ser a porta de entrada do terapeuta ocupacional que trabalhe neste viés da transdisciplinaridade. Eu também achei interessante essa questão da rotina, né, Angélica? Desse ter esse horário de sentar na mesa com a criança, a família. Percebo que algumas famílias, né, que eu já conheci, que não tem esse hábito de sentar na mesa para comer, né, ou que come olhando a TV, enfim. Não é aquele hábito, sentou na mesa, aquele horário, um horário precioso de sentar e se alimentar, né? E algumas vezes a mãe não cria esse hábito para a criança e dá uma mamadeira, né? Daí a mamadeira substitui aquela comida, aquele almoço. Também isso é uma coisa assim que vem me preocupando. Essa forma de mudar essa rotina, de que forma eu, como professora, orientar, né, que a família crie esse hábito, enfim, que substitua essa mamadeira pela alimentação mais saudável e outros alimentos, né? Tudo é um processo, né? E às vezes a gente fica com uma certa dificuldade de interferir nessa família para mudar esse hábito, né? Então, isso é uma questão minha aqui. Elza, até acho que aproveitando a tua questão da rotina, né, eu também vou falar sobre isso, né, eu acho que isso é uma questão muito comum para nós da educação especial, né, eu defendo muito a rotina para todos os alunos, né, assim, não estou dizendo que vai ser uma rotina, eu sou contra uma rotina, assim, muito rígida, né, porque eu acho que isso não é positivo, né, porque se algum dia algo foge da rotina, pode gerar uma desorganização, né? Por exemplo, vai para a escola sempre pelo mesmo caminho, mas por algum motivo determinado dia aquela rua tem manutenção e tem que alterar o caminho. Às vezes a alteração do caminho gera toda uma desorganização, né? Mas, assim, o mínimo de rotina, né? Isso é algo que eu sempre defendo para todas as pessoas e para todos os alunos, sejam eles com desenvolvimento atípico ou não, né? Um horário para acordar, o horário para fazer as atividades escolares, o horário das refeições em família, né? Outra coisa que eu sempre friso, horário de refeição, almoço, janta, café da manhã, sem telas, né? E daí eu vejo assim, a importância de começar com o exemplo pelos responsáveis, né? Porque não adianta eu pedir, desliga a TV e eu fico com o celular junto, né? De ter um horário para brincar, ter um horário para dormir. E isso é uma questão que às vezes é bem delicada, né? Não sei ali também a Alessandra, que é professora, que é pedagoga, como que ela percebe isso. Porque como que a Elza falou, né? Acho que a nossa função enquanto professores, eu acho que talvez não sei até como que é a tua, né, Angélica?
Eu acho que a gente orientar, falar sobre os impactos positivos e os impactos negativos de uma falta de rotina, né? Só que às vezes a gente não consegue adentrar, né? Porque às vezes a gente encontra também muita resistência, porque eu percebo que algumas famílias, elas estão, sim, sobrecarregadas, elas ficam muito cansadas, e às vezes, né, como tu falaste, Lida, não participa da cena alimentar, ou de qualquer outra situação, né, nós estamos falando de seletividade, mas vai para a sala e fica brincando, ou fica assistindo desenho. A partir do momento que o pai ou a mãe responsável diz, ó, tu não quer comer, tudo bem, mas tu vai ficar aqui conosco. E a gente, depois que todo mundo almoçar, tu levanta e vai fazer outra coisa. Às vezes isso ali gira uma crise, gira uma birra, gira uma desorganização. Aquela família, né, que às vezes tem uma hora com aquela criança, e às vezes a família não quer se indispor, né, não quer gerar todo esse conflito, e por ser mais fácil, deixa aquela criança, né, naquela situação confortável. Só que eu vejo assim, o impacto negativo que isso tem ao longo do desenvolvimento para o futuro, né? Então, acho que quando a gente tem momentos que nem esse hoje, né? E eu volto assim, a gente tem um centro, quando a gente na escola a gente consegue conversar juntos, né? Acho que a importância da Alessandra estar aqui, né? E quando a gente tem uma gestão que apoia, quando a gestão, a prof de educação especial, o prof da turma, quando a gente fala todos a mesma língua, a gente vai conseguindo chegar mais próximo à família. Só que eu também, assim, é um desafio. Assim, eu acho que é um desafio. Não sei como que pra ti, assim, na TO, se também tu encontra esses desafios, né? Só antes de falar, a Cíntia abriu o microfone, ela ia falar alguma coisa, será? Sim, quero falar. Tô aqui nas panelas, tá, gurias? Me surgiu uma dúvida. Angélica, por exemplo, o Martim, eu sempre digo que ele não tem seletividade, mas ouvindo tu falar, não sei se existe uma seletividade leve, por exemplo, esse elencar os alimentos, eu sempre digo, né? O Martim come isso. Não come salada, não come legume, né? Só de ver, né? Não quer provar cenega, cenoura, beterraba, essas coisas assim. E mais algumas coisas, tipo temperinho verde, ele via na comida, ele botava para o lado e seguia comendo, né? Ele seguia comendo. Hoje ele já come, ele vê ali e come junto. E a carne, minha pergunta sobre a carne, tipo a carne, ele come às vezes, se a carne não é muito macia, por exemplo, a de gado, né, que às vezes não é macia, ou pedaço grande, ele não tem aquela persistência em mastigar para engolir. Ele mastiga e volta, de volta no prato. E é uma coisa que nos incomoda muito, sabe? O Vinícius fica muito chateado com aquilo que acontece, porque é chato, né? A gente em casa entende, mas a gente sempre pensa no contexto geral, né? No social. Seria uma seletividade e o que a gente podia fazer? Uma alternativa, assim, para essa situação em específico. Tá. Então vamos falando de seletividade alimentar, tu tá nas panelas, Cíntia. Eu tô aqui escutando e tô nas panelas. Assim, vou primeiro, então, comentar sobre a questão da Ronise, né? Da questão da rotina. A gente sempre fala, né, da transdisciplinaridade, de que a família é a nossa principal ponte, assim, né? Que a gente faz o trabalho, a gente orienta, a gente mostra, né, dá algumas orientações, mas quem, né, é o principal, assim, tem o papel principal nessas questões é a família, porque no setting terapêutico, às vezes é de uma forma, mas em casa, se não tiver essa repetição, né? Por exemplo, não quer se indispor com a criança, né? Acontece. E talvez não vai ser toda vez a família vai estar disposta a fazer, né? Gerar essa birra ou se indispor com a criança todas as refeições. Mas a gente entende que no autismo, o que a gente sempre prioriza, né? A repetição. A gente precisa orientar, a gente não pode desistir, né?
E a gente tem que cuidar também os reforçadores positivos, que é isso que a Ronise também estava comentando, e a gente estava comentando. Ah, não quis ficar sentado na mesa para comer, mas foi lá para a sala olhar desenho e mamar, tá? Supriu a necessidade, que, né, era a fome. Então, acho que talvez criar uma estratégia. Por exemplo, tu pode ficar na mesa, então, já que tu não quer comer, toma o teu mamar, mas toma na mesa, toma com todo mundo, vai levantar quando alguém sair da mesa, né? Essas questões, assim, são importantes e a gente entende também que no autismo, às vezes eles têm essas dificuldades de entender toda essa cena, ter essa participação, né, de todas essas cenas sociais. Então, é importante a gente reforçar, e sim, né, a gente coloca a família, assim, como os protagonistas, de que eles que vão fazer, a maior efetividade, né, do tratamento, das estimulações, se dão quando eles estão junto com a gente e conseguem fazer, né, algumas das nossas orientações em casa. Porque o maior objetivo deles irem na terapia é o quê? Eles conseguirem generalizar estes comportamentos para outros contextos. E por muitas vezes a gente não está na casa. Quem está em casa com eles são os familiares. Então, eles necessariamente vão ter que estar dispostos a ajudar, né? E talvez não toda vez, mas tentar na maior parte do tempo fazer, né? Não cansar, não desistir de insistir, né? Acho que eu sempre falo isso para a Cíntia, né? Que eu tenho contato mais direto, é insistir, é repetir e não perder também. Ah, mas eu já fiz, faz 10 dias que eu faço isso e não deu certo. Continuo insistindo, né? A mesma coisa da oferta de um alimento. Isso também é importante, né? Às vezes a pessoa oferta uma vez, não comeu, ele não come. Não, tem que insistir de novo, tem que mostrar de novo, tem que mostrar de várias maneiras. Isso também é importante. Não comeu a banana descascada ali, tá? Vamos esmagar, vamos picar, vamos pensar em várias maneiras de ofertar esse alimento e deixar a criança tocar, deixar a criança sujar, deixar a criança cheirar, né? Isso tudo são processos que são importantes antes da alimentação em si, antes de colocar o alimento na cavidade oral, de sentir prazer comendo, a criança tem que tocar, ela tem que cheirar, ela tem que explorar, né, esse ambiente, esse alimento, enfim. Tudo certo, Ronise? Alguma questão a mais, assim, alguma dúvida? A Carla até falava sobre a... Eu acho que ficou a da Cíntia ainda em aberto, né? A da carne, né? Uhum. Não, eu só perguntei para a Ronise porque nós estava falando da rotina, daí só para ver se era mais ou menos isso. E a questão da Cíntia, né? A Cíntia pergunta diz que o Martim ele não come alguns alimentos, né? Mas alguns ele separa, alguns talvez ele não tenha tanta persistência para comer. O que a gente também precisa entender, né? Que um transtorno, uma recusa, uma seletividade alimentar, a gente precisa entender que ela tem um impacto direto no nosso cotidiano, né? Preferência por alimentos, todo mundo vai ter, né? A gente tem gente que não gosta de alguma coisa, não gosta de outra, e isso também não significa que seja uma seletividade alimentar e nem uma recusa, é uma preferência alimentar que né, todo mundo vai ter, né? Provavelmente, todo mundo tem alguma coisa que não come, alguma coisa que não quero nem provar, e tem isso também, né? A nossa o visual, ele já nos diz muito sobre o alimento. Às vezes a gente olha algo e diz, eu não quero nem provar, né? Eu já sei que eu não vou gostar. Ou tu sente o cheiro e tu diz, não, isso não vou gostar. E isso é natural que as pessoas tenham, né? Cíntia, em relação à mastigação do Martim, né? Pode ser que a gente não pode considerar talvez uma seletividade alimentar, porque ele consegue fazer todo esse processo de pegar a carne, colocar na boca, mastigar, né? Ele sentiu o gosto e tudo. Talvez a gente pode pensar mais, de repente, dele não ter tanta persistência para continuar mastigando, né? Para ir até o final do processo. Daí a gente pode pensar assim numa questão mais estrutural. Ele come vários outros alimentos que necessitam
mastigar bastante, ou geralmente a carne, ou e tu não oferta algo que demande mais tempo mastigando? Para aí, deixa eu me ajeitar. Deu. Gurias, assim, ó, a carne, o que que eu faço? Eu tento daí, se eu sei que a carne não é muito macia, eu corto bem picadinha. Daí daí ele come, por exemplo, coração da galinha, como tu disse, a preferência, né? Ele gosta, daí ele come, ele mastiga, engole. Mas eu entendi o que tu quis dizer. Às vezes, por exemplo, coraçãozinho, o dia que é coraçãozinho, ele bota vários na boca, né? Aí, claro que não consegue, nem a gente consegue, né? Aquela ansiedade por encher a boca de coisa. E aí ele dá aquela mastigada, acho que tira o caldinho ali e daí bota fora. É uma coisa que incomoda, às vezes, na mesa também, né? Mas aí ele bota para o lado e segue comendo. Eu lembro que uma vez o doutor Luciano sempre nos disse para a gente não deixar de comer coisas, porque o Martim não gosta, e nem deixar de sempre perguntar, né? O feijão também, às vezes, eu vou servir e ele já diz não, não, não. E daí, se ele diz que não, aquele dia não. Mas aí outro dia ele aceita, né? Então, e voltando ali àquela parte da rotina, eu acho bem importante também uma coisa que a gente fez aqui com o Martim e que, assim, foi no olhômetro mesmo e deu certo, e venha falar sobre isso, é que desde o início, tudo que eu ia dar para ele comer, eu dizia, senta, né? Queria um pirulito, então senta que eu te dou. Senta, para não ficar caminhando, comendo aquilo, né? Então, comer, ele associou que né, que ele tem que sentar na mesa. Então, dá meio-dia, ele já senta, ele fica ali, se ele tá com fome, ele já senta, ele já espera, ele pede o suco, ou pega mesmo a água ali, vai tomando água, e espera na mesa. E isso é uma coisa que desde sempre a gente fez, assim, desde quando ele era bebê, né, sentar com a gente para comer, enquanto ele ia comendo, a gente também ia, e também depois, agora, né, mesmo grande, tu quer, então senta, senta, sempre reforça, senta, senta, daí ele senta, e é bem positivo mesmo, eu percebo uma diferença, assim, ajuda. E também pensando, né, que é a da motivação intrínseca da criança, né? Quanto mais motivada ela tiver para se alimentar, se é um alimento que ela gosta, mais fácil vai ser. Digamos que ele mastigou, mastigou, mastigou e acaba o sabor. Pode ser que ele tenha perdido também um pouco da motivação de continuar naquela mesma ação. Não sei se tem mais alguma questão, alguma coisa que vocês queiram perguntar. Da minha parte, Angélica, eu tô gostando tanto de te ouvir e conversar contigo hoje, que eu ficaria o resto da noite, né? Mas como eu gosto muito dessas trocas com outros profissionais, com as famílias, né? Porque o que a Cíntia vem falando, né? E eu acho isso excelente, porque às vezes né, ela faz algo com o Martim, né? Ela tem alguma dúvida que outra mãe, né? Outro pai testou tal coisa e deu certo. Acho que junto a gente vai se fortalecendo, né? Então, acho que da minha parte, como eu falei, eu teria várias outras coisas para conversar, mas sobre seletividade alimentar, assim, eu acho que eu fiquei... Claro que eu acho que é algo que precisa ser estudado, acho que não é um assunto que se encerra, né? Mas, assim, para as minhas principais dúvidas e questões, assim, eu acho que da minha parte era isso. E eu agradeço muito, assim, o teu aceite, tua disponibilidade em vir conversar conosco, compartilhar conosco. Capaz, não tenho que agradecer. Eu acho que ficou faltando ainda algumas coisas também a serem comentadas, mas a gente pode talvez continuar em outro dia. Enfim, acho que faltou a gente falar um pouco também de qual o melhor caminho para ofertar um alimento, né? E a gente trabalha muito com essa questão de reforçador positivo, né?
Então, entender quais são as preferências da criança e fazer com que ela participe ali da cena alimentar, então, com um alimento que é da preferência dela. Isso também é importante, a gente, né, saber, então senta na mesa para comer algo que ela goste, compartilhar com a criança, comer o que ela gosta também, entender que não é só ela que vai ter que comer os alimentos que a gente oferta, que também, isso também é importante, esse espelhamento da gente, né, deixar eles como protagonistas da cena e comer um alimento que é da rotina deles, que eles gostam de, que é da preferência deles, né. Mas eu fico disponível para qualquer outra questão, qualquer outro dia que vocês queiram conversar também. Eu acho muito importante, eu acho que a gente aprende muito. E eu gosto muito, assim, dessas trocas que são bem pontuais. Eu gosto de fazer... Oi, Martim! Oi! Beijo! Que amor! Eu acho muito legal essas trocas, assim, e eu acho muito mais legal, assim, fazer uma pergunta e a gente ir trocando, porque às vezes a gente tem muito conteúdo, acaba passando coisas que talvez nem são do dia a dia e nem vão fazer tanta diferença, né, na rotina dos profissionais, dos pais em si. Eu gosto bastante dessa dinâmica e fico disponível sempre que vocês quiserem e eu puder, eu tô aí. A minha internet tá bem ruim, então se eu atropelar a fala de alguém, vocês me perdoem, tá? Assim, da minha parte, eu acho que seria excelente, né, Angélica, se nós pudéssemos marcar um novo encontro, né? Eu sei que tu tem teus horários, assim, bem apertados, mas para que a gente possa seguir falando, né, sobre o tema, assim, sobre os caminhos possíveis, né, o que a gente pode também fazer na escola, algumas dicas. Eu acho que da minha parte, acho que da Elza também, das demais, seria interessante. Eu quero um dia sobre o corte do cabelo. Que se escutarem a terra tremer nesses próximos dias, é que nós vamos cortar o cabelo do Martim. O corte do cabelo também é algo bem complicado, né? Porque envolve a questão sensorial, né? E fora isso, a gente tem, né, a recepção auditiva via óssea. Então, às vezes tem uma hiperresponsividade auditiva, e aí mais a questão do corte do cabelo. Porque, por exemplo, se a gente coça a cabeça, a gente já escuta, e qualquer movimento, né, no corpo, a gente consegue escutar. Então, se torna muito difícil mesmo, e às vezes até doloroso para a criança, né? Uma experiência bem negativa. Mas vamos conversar. Eu posso também chamar algum colega para que a gente consiga trocar mais alguma ideia junto. Acho que a Elza ligou o microfone umas 3 vezes, eu liguei junto. Agora, Elza, eu vou deixar tu falar. Esses encontros são sempre muito ricos, né? A gente sempre aprende, troca muitas coisas, né? A Cíntia falando da experiência dela, eu achei incrível. E realmente, uma das coisas principais de toda essa discussão é a questão da rotina, né? Senta Martim para comer, e o Martim já espera sentado. É uma rotina que ela foi criando, né, ao longo dos anos com ele, e hoje ele já, né, consegue parar para porque muitas vezes a criança está comendo e caminhando, né? Então, esse já é um ponto principal, básico, assim, para começo, né? Pode a criança ter outras questões, né, Angélica? São inúmeras questões que podem interferir, né, na alimentação, né? Mas eu acredito, né, e pela fala da Cíntia, eu vi, assim, percebi que a rotina é algo essencial, o primeiro passo, para depois, né, ir intervindo nas outras questões. E também concordo com a Ronise e com a Cíntia, eu acho que temos muitas demandas nessa questão, o corte do cabelo também, né, a questão que também envolve a TO, né, corte do cabelo, o banheiro, o escovar o dente, enfim, tem tantos assuntos que a gente pode estar voltando a conversar, né, em outros momentos. A gente sabe da tua agenda lotada, né,
Teve até uma fala que o doutor Luciano está bem envolvida nesse mês de abril, né, Angélica? Mas, assim, quero agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco. Foi um momento muito rico para mim de aprendizagem. Muito obrigada por cada um que esteve aqui também hoje com a gente, partilhando essas experiências, aprendendo um pouquinho cada dia, né? Faz a diferença na vida da gente, né? E também na vida das crianças e das famílias. Um abração, um beijão para todas vocês. Martim! Oi, Martim! Tá envolvido, sim, tipo outra coisa. Não quer a tela. É o celular, gurias, que quando olha não tem, né? Vidra naquilo. Mas é que é uma ferramenta que a pandemia despertou, que a gente tinha cancelado, e aí com a pandemia foi que não tivemos escolha, né? Porque esgota todas as possibilidades e a gente tem que se render para conseguir, às vezes, fazer alguma coisa e fica entediante, né, para eles, assim. Não é o recurso mais ideal, mas é ideal no momento para nós aqui. Já aproveitando, Angélica, tô com saudade, muita saudade, como é bom te ouvir. A gente pode ficar o dia escutando a Angélica. É muito bom, esclarece muita coisa, assim. E aí o tempo voa escutando tu falar. E tá sendo um espaço bem legal aqui, gurias, esses nossos encontros, né? Tomara que sigam, que a gente vai trocando, vai conversando, né? E vamos angariar mais pessoas para participar do grupo. Tá bom? Beijo. Beijo. Continua a tua janta. Boa janta para todas. Gurias, obrigada pela companhia. Para Cíntia, assim, ó, várias mães, pais de alunos meus, familiares, né, que têm crianças e adolescentes em casa, é a situação do celular, do computador e das telas. Né, assim, ó, se nós adultos, a gente está submerso, né, nas telas, assim, vários, assim, ó. Bom, acho que não tive nenhuma pessoa com criança e com adolescente em casa que veio falar comigo, seja a nível profissional ou pessoal, que não trouxe a queixa das telas, né? E assim, como diz minha psicóloga, nós temos o ideal e o real, né? Talvez não seja o mais ideal, mas no momento é o que temos, né? E se é um recurso, vamos usar o recurso, né? Então, assim, gurias, muito obrigada pela companhia de vocês nessa sexta-noite, né? A Angélica por compartilhar conosco, e eu tenho adorado, assim, o grupo, e eu espero que ele continue e que todas nós possamos nos ajudar e nos sentir acolhidas aqui, tá? Fiquem bem, se cuidem, um bom final de semana para vocês, um abraço. Então tá, meninas, mas eu acho que o conhecimento, né, é para ser compartilhado e eu aprendo muito, assim, eu gosto bastante de participar, porque eu sempre também aprendo alguma coisa, eu gosto de ouvir também os outros profissionais e assim, poder ajudar de alguma forma, fico sempre à disposição. Boa noite para você.